dentro desse capítulo ainda, né, falando de energia, de eficiência energética e uso de renováveis, vamos conceituar um pouquinho algumas coisas. O que é uma energia renovável, né? É a energia gerada a partir de recursos que são naturalmente abastecidos, né? Ou seja, que em tese são considerados inesgotáveis. Exemplos: energia eólica, energia hidráulica, né, a partir das hidroelétricas, fotovoltaica, solar e biomassa. É renovável? Quem nunca ouviu falar de biomassa? Quem já ouviu falar de biomassa? Todo mundo. Então, biomassa é a matéria orgânica, né, para a produção, basicamente, de energia térmica. E o petróleo é renovável? É ou não? É isso, muito bem. Como você chama? A Cláudia falou que depende do horizonte de análise, né? E está certo. É renovável se a gente for considerar que a todo momento está sendo produzido petróleo, né? O petróleo que está lá eram fósseis, árvores, matéria orgânica há milhões de anos atrás, né? Então, o conceito de renovável depende da escala de tempo, né? Se for em uma escala de tempo humana, a gente pode considerar como renovável, assim como é a biomassa, né? O nosso sistema elétrico ele é composto lá, hoje, né? O sistema tradicional. Geração, onde é produzida a energia. Transmissão, que é o que faz o transporte da energia da usina até os centros de consumo. E a distribuição, que faz a entrega para o consumidor final. Aqui é a SEB, né? É SEB, Companhia Elétrica ou Energética? Companhia Energética de Brasília. É a empresa concessionária do serviço de distribuição. É a sigla GTD, Geração, Transmissão e Distribuição. Mas tem um conceito aí que vem ganhando cada vez mais espaço, que são os smart grids, né, ou redes inteligentes, onde começa a se pensar na questão de autoprodução de energia, né, ou seja, você produz a sua energia. A geração distribuída é aquela em que todo consumidor pode ser potencialmente um gerador, que são as redes inteligentes, né, é um sistema todo interligado. A principal vantagem disso, né, então está começando a acontecer uma migração, né, um aumento dessa modalidade. Eu vou ter gastar menos com transmissão e distribuição, o que significa menos perdas, né? Todo processo de transformação tem perda. E tem um custo também, né? Eu pago um pedágio lá para a empresa que pega energia lá no Itaipu e me entrega aqui em Tijuco Preto, aqui perto de São Roque, São Paulo. Pago um preço por isso. Diminui os custos com transmissão, o custo final de energia também tende a reduzir. Esse sistema de geração, né, autoprodução, vou começar falando do sistema chamado on-grid, que é o sistema conectado à rede elétrica. O que é o sistema on-grid? É isso aqui, ó. Eu posso ter, quando a geração está maior que o consumo, imagina durante o dia, tomando como exemplo uma placa fotovoltaica. Durante o dia, está todo mundo trabalhando, né? Todo mundo saiu de casa, com exceção do meu filho, de 14 anos, está lá jogando videogame a tarde inteira, mas consome um pouquinho. Então, eu tenho mais geração do que consumo. Para onde vai essa energia? Para a rede, né? A energia é injetada na rede. Então, o que eu estou gerando e não estou consumindo, vai lá para o poste da SEB. À noite, cheguei em casa, ligou o chuveiro, mulher ligou lá a TV para assistir lá o Grey's Anatomy. Deus me livre. E gosta também? Gente do céu. Eu estou falando que ela está ficando dependente disso. Você está ficando dependente. Porque, sabe o usuário de droga, que não tem mais hora, qualquer hora é ela, vendo Grey's Anatomy. Aí ela liga, à noite chegamos em casa, tem consumo e não tem geração, né? Eu preciso de sol, não preciso para gerar através de fotovoltaica. E aí o que eu faço? Pego de volta aquela energia que eu gerei, que eu emprestei para a rede, né?
Na verdade, o nome correto é um nome bonito que está lá na resolução 482. Empréstimo provisório, como é que é? Empréstimo gratuito de energia, alguma coisa do tipo. Mas é um sistema de balanço de energia, né? Chama net metering. Você vai pagar, no fim das contas, pela diferença, né? Então, o nosso medidor, veja lá, ele é bidirecional, né? Na verdade, comparando com o sistema isolado, ó, o que é o sistema isolado? Onde eu tenho o painel fotovoltaico e uma bateria. Para que serve a bateria? De novo, né, o sistema isolado ele não está conectado na rede. Então, se eu só tenho disponibilidade de energia durante o dia, que eu tenho sol, durante a noite ninguém faz nada, é isso? Não posso ter energia durante a noite? Não, eu tenho porque eu produzi e armazenei numa bateria para usar à noite. O conectado é igual, só que ao invés de armazenar numa bateria, ele está armazenando onde? Na rede, no sistema. Ok? É a mesma coisa. Nos dois casos, principalmente esse, né, ele é mais sensível à sazonalidade, né? Então, eu tenho que ter um sistema de armazenamento que consiga, mediante um cálculo que você estima, suprir aí abastecimento até por 1 ou 2 dias sem sol, a depender da região. Agora, falando dos tipos, né, a energia solar, eu tenho o sistema fotovoltaico, que é a produção da energia elétrica a partir da luz, né? Então converte diretamente, um fóton vira um elétron. Proporciona redução dos custos de energia. Pode até mesmo zerar a conta no caso de sistemas isolados, né? Ou seja, eu não tenho conexão com a rede, não pago nada para a concessionária, zera a minha conta. No caso de sistemas on-grid, o sistema conectado não vai zerar nunca, mesmo que eu produza mais do que eu consuma. Por quê? Porque eu tenho o chamado custo de disponibilidade, né? A famosa taxa mínima. Isso você tem que pagar. Tá aqui para clientes do grupo A é 100 kW e grupo modalidade B é 30, baixa renda, e modalidade C 50. Então você tem um custo lá, que é o custo de disponibilidade, que é a taxa mínima. Esse sempre vai ter. Mas você consegue reduzir bastante, né, drasticamente, o consumo de energia, o custo, né, da energia. Uma outra modalidade bastante usada, inclusive nos empreendimentos, né, de baixa renda, a gente vê bastante, é o sistema de aquecimento, né? Ele não produz energia, ele produz calor, né? Aquecimento de água, principalmente, para substituir ou diminuir o uso de aquecimento por fontes energéticas convencionais, como, por exemplo, eletricidade. Nesse caso, ele reduz, né? Eu vou diminuir a parcela referente ao chuveiro, e eu posso ainda precisar, eventualmente, de um sistema auxiliar, né? Muitas vezes o boiler tem uma resistência de aquecimento para complementar no caso de falta de sol. Ok? E ainda dentro aí das renováveis tem a eólica, né, que é a energia a partir dos ventos, né? Já há muito tempo utilizada, olha lá, aqueles moinhos que tem lá na Holanda, né, bonitos e tal, a caravela também, já se usa o vento como fonte energética, e o sol também, né, há muito tempo. Só para ter uma ideia, tem um documento que chama Balanço Energético Nacional, está lá nas referências, é um documento da empresa de pesquisa energética, e no documento, um resumo, né, o documento síntese de 2019, ele já dá lá que a oferta interna de energia proveniente da eólica já é de 7,6. Tá? E projeção para rapidamente ocupar, para ser a segunda fonte energética, só vai ficar atrás da hidráulica. Os sistemas conectados à rede, que são o que mais são utilizados do ponto de vista de geração de eletricidade, são regulamentados pela resolução 482, tá, que define lá o que é microgeração distribuída, e aquela geração para consumidores cuja potência instalada seja de até 75 kW, e a mini geração de 75 até 5.000. Tá? Então são duas modalidades aí diferentes, que é o chamado sistema de compensação, né? Não é venda, tá, gente? Você está cedendo a título de empréstimo para depois retomar. Na resolução diz lá quais são as condições. E se eu produzir mais do que eu consumi, eu perco? Não, isso fica lá na forma de crédito, você tem um prazo para utilizar.
que é isso aqui, né? Então, o sistema de compensação de energia tem um medidor bidirecional que está registrando o valor positivo quando eu estou consumindo e valor negativo quando eu estou exportando. E no fim das contas é isso aqui, ó. Consumi 500 e injetei 300, vou pagar 200. Consumi 300 e produzi 500, fico com crédito de 200, né? O 200 de energia excedente, né? Tá lá. Olha lá o que eu falei, o custo de disponibilidade, ó. Para uma fase 30 kW, que é a modalidade 50 kW para 2 fases, sistemas trifásicos 100 kW. Então aqui nesse caso ficou com crédito lá de 200, né, para ser utilizado. Isso aqui está passando inclusive por algumas revisões, né, por conta de alguns motivos que eu falo já já, mas as modalidades possíveis, eu posso ter a geração distribuída junto à carga, lá no meu telhado da minha casa eu ponho lá um painel fotovoltaico, posso ter geração em condomínio, já é permitido, abater contas da área comum, autoconsumo remoto, isso já tinha na primeira versão, que na verdade é assim, desde que seja dentro da mesma área de concessão e pelo mesmo usuário, né, o mesmo cliente, o mesmo CPF. Então imagina que você tem lá uma chácara aqui na região, você tem muita área, eu moro em apartamento, não tenho onde colocar, mas eu tenho uma chácarazinha lá. Posso colocar lá um sistema de geração fotovoltaica e abater consumo de energia da minha casa aqui, ok? A única questão tem que ser pela mesma distribuidora. Eu não posso ter uma chácara lá em São Paulo, injetando energia para a Enel e me beneficiando aqui pela SEB. E uma que é mais recente, apareceu da última revisão, é essa aqui, a geração compartilhada. Você pode se reunir com um grupo de amigos, montar uma cooperativa, um consórcio, compra lá um terreno, constrói lá um monte de painel fotovoltaico, e aí você faz a divisão dos créditos, conforme o percentual que vocês contrataram. Eu estou com o dinheiro sobrando, eu banquei 50%. Então 50% é meu, o resto vocês dividem. Ok? Isso aqui está passando por alguns processos de consulta pública para revisão, porque imagina se todo mundo for colocar painel fotovoltaico e começar a aumentar em demasia, a ponto de... Como é que fica a distribuidora? Porque na tarifa de energia, se vocês olharem, tem um item lá, T, tarifa de energia, e TUSD. O que é a TUSD? Tarifa de uso do sistema de distribuição. Então você paga uma parcela pela energia e uma parcela que a gente chama que é pelo fio. A revisão está pensando o seguinte, um dos impactos, né, começar a pensar em se creditar, não do valor total, mas só de alguns montantes, por exemplo, só do montante de energia. Porque se isso começar a aumentar muito, eu vou desequilibrar os contratos das distribuidoras, né, porque eu vou deixar de pagar pela distribuição, mas ela está efetivamente me entregando um serviço de distribuição. Mas isso ainda está em consulta. Só para ver a nossa matriz, né, todo mundo hoje, aí, o Brasil é o vilão, né, do ponto de vista ambiental, mas será que sem fazer juízo de valor nem nada disso? Olha só, pelo menos do ponto de vista energético, o Brasil está muito bem posicionado, né? Olha lá, oferta interna de energias renováveis. De 2017 para 2018, qual foi o aumento, né? Aqui era o percentual e aqui quanto aumentou. Olha só a energia solar, 316% de aumento. É muito, né? Não é muito, é que era quase zero, né? Então qualquer coisa que você multiplica lá, qualquer coisa, incremento que você fizer, esse número explode, né? Mas tem crescido bastante. E olha a eólica, 14%. Olha lá, 7,5% só perde para gás natural e biomassa. Daqui a pouco a eólica está passando. Ou seja, a nossa matriz, que já é limpa, tem uma tendência a cada vez mais ocupar um papel importante, né? Isso olhando só para a eletricidade, tá? Olhando para a matriz energética como um todo, 43% da nossa matriz energética é renovável. Aí eu estou falando, inclusive, de combustíveis fósseis, diesel, tudo, tá? Olha o mundo, ó. 13% é a média mundial. E se olhar para os países desenvolvidos, né, que são os países membros aí da OCDE, média de 9,7%. Então o Brasil está, de fato, ocupando uma posição extremamente privilegiada e precisaria se monetizar com isso, né?
E olha o setor residencial, está lá, ó, como é a matriz de consumo, né? Lembra que eu falei? Não é só eletricidade, olha lá. Eletricidade em segundo lugar, lenha, não, segundo lugar GLP e terceiro lugar lenha. Pasmem, mas a lenha ainda é um insumo energético importante no setor residencial. Quem paga essa conta aí? Quando uma das perguntas que surgiram lá é, tá bom, mas e quais são as fontes de financiamento, né? Tem várias linhas de crédito, pouco divulgadas, eu acho, inclusive, pouco conhecidas, mas existem muitas opções. Eu posso ter um crédito direto com bancos, privados ou públicos. Existem também chamadas públicas para licitação de projetos de eficiência energética. Eu posso também buscar socorro com as ESCOs. Todo mundo já ouviu falar de ESCO? O que é uma ESCO? É Energy Service Company, que é uma empresa que faz um contrato de desempenho. É aquela história, o Lothar estava me contando que uma empresa, que ele fez um estudo, ele fez lá, enxergou um potencial de redução de consumo de 48%. Apresentou para o dono, tá bom, mas quem é que vai pagar essa conta? Ora, é benefício dele, que outro investimento ele vai conseguir se remunerar desse valor? Nenhum, né? Mas ainda assim tem que ter algum ente para financiá-lo, e tem, são as ESCOs, que fazem um contrato, que faz o aporte, faz um contrato baseado no quê? Na remuneração, na economia proporcionada pela medida de eficiência energética. Tá? Então, são contratos de desempenho com as chamadas ESCOs. E também subsídio para consumidor final, tem algumas prefeituras que estão trabalhando aí com o chamado IPTU verde, né? Então, também é uma opção aí, dependendo do local. Só chamando a atenção aqui para essa chamada pública, né? Tem uma lei, a 9991 de 2014, que é a lei dos programas de eficiência energética, ela obriga as distribuidoras de energia, SEB, Enel, a investir 1% da receita operacional líquida. Como é que se reparte isso? 0,5% vai para pesquisa e desenvolvimento, 0,5% vai para projetos de eficiência energética. E financiamento a fundo perdido. Basta você seguir o rito, comprovar, ter uma série de critérios para avaliar o mérito do projeto. Uma delas é a relação benefício-custo da solução apresentada, o quanto vai reduzir de consumo, o quanto vai reduzir de demanda na ponta. Então, aí faz a análise do mérito dos projetos e faz o aporte financeiro. Lá em São Paulo, a gente conseguiu aprovar em 2 escolas técnicas, né, 2 ETECs. Uma delas foi um investimento de R$260 mil somente para fazer retrofit de iluminação. Então, quer dizer, um investimento a fundo perdido, bancado, no caso, era no interior de São Paulo, bancado pela CPFL. Tá? Então, existe também essa opção. Tá? Aí tem aqui só uma descrição, né, de crédito subsidiado, tem alguns bancos que têm linhas próprias para isso, Santander tem, Itaú tem, e os bancos públicos também, Banco do Brasil e Caixa. Eu posso buscar também aqui nos bancos privados, né, o crédito comercial. Tem leasing também, em alguns casos diferenciados para eficiência energética. E o contrato de desempenho, que são basicamente o resumo do que estava lá atrás. Né? Contratos de desempenho e também IPTU verde. Então aqui um resumo, né, de tudo que a gente tem. Né? Tem o próprio BNDES, Finame, Finep, para investimento, agências de fomento, como, por exemplo, Investe São Paulo, é um exemplo também que faz aportes nesse segmento. Bradesco, ó, leasing ambiental, agência de fomento de Goiás. Eu coloquei aqui o site, que o objetivo aqui não é explorar isso, né, mas é trazer a informação. Tem aqui a referência, que é o site de onde está isso aqui, que tem um guia lá de eficiência energética e edificações, feito pelo Secov. Vocês já ouviram falar do Secov, né, o Sindicato da Construção. Então lá tem um guia, inclusive indicando, e você consegue abrir e detalhar aí quais são as opções. Tá? E na maior parte dos casos tem taxa de juros aí bem atrativa. Só mais uma coisa, gente, depois vocês vão ter acesso a esse material, tá? Até porque acho que não dá, nem eu consigo ler, tá? Eu sou meio cego, então não consigo ler. Então vocês vão receber, tem lá as referências no final, e também aqui os links para pesquisar algum material, caso necessário. Um outro material também interessante, eu coloquei também aqui,
é o projeto 3E, né? Por que 3E? EEE, Eficiência Energética e Edificações. Também voltado aí para o mercado de eficiência energética, tem lá várias questões ligadas aí ao setor público no que diz respeito à eficiência energética. Então, acho que vale a pena também dar uma navegada por lá.